Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje, terça-feira, dia 26 de novembro. Você vai acompanhar nesta edição serviços, cidadania, entrevistas, comentário, denúncia, futebol e só notícia verdade. Gente, isso acredito que é importante para a sua informação. Esses senhores governadores, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e mais o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, todos eles continuam o quê? Continuam calados, quietinhos, em relação às denúncias ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também acho oportuno destacar aqui que esses governadores, quando das eleições para governador, senador, deputado e presidente, eles se colocavam ao lado do ex-presidente sempre com objetivos de levantar vantagens, de aproveitar as vantagens políticas, logicamente. Destaque importante que também acho oportuno. É importante revelar aos senhores que esses governadores se posicionam como tementes a Deus e também se posicionam como respeitadores da família e dos bons costumes. Eu vi todos eles de braços dados, abraçados com o ex-presidente Bolsonaro, levantando bandeiras sociais, se apresentando como companheiros e também como amigos. Então, isso posto isso, digo que eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado com o comportamento do Romeu Zema, fiquei decepcionado com o comportamento do Ronaldo Caiado e fico, logicamente, decepcionado com o comportamento do Carlos Massa Ratinho Júnior. Então, isso aqui fica caracterizado, o que não me cansa de falar. E é uma coisa terrível, mas é a pura verdade. A minha falecida avó, ela me dizia assim: filho, nunca acredite em política, nunca acredite no político. Ele está vendo só o interesse dele. Ele procura levar vantagens quando ele pode levar votos. Não acredite. E, infelizmente, isso é pura verdade e eu lamento. E lamento também por não ter acreditado na minha avó. Mas acredite, isso é a pura verdade. Nunca confie nos políticos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o senador Sérgio Moro protagonizaram um bate-boca na plataforma X, o antigo Twitter,
envolvendo o juiz afastado Marcelo Bretas, que atuou na Operação Lava Jato. A discussão virtual começou quando Eduardo Paes chamou Bretas de delinquente, respondendo a uma postagem na rede social feita pelo juiz afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Moro saiu em defesa do ex-colega de toga. Na publicação no X, Bretas indicou um conjunto de artigos do Código Penal, sugerindo que não existe punição para crimes quando o autor desiste de cometê-los, em referência ao indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso por tentativa de golpe no país após as eleições de 2022. Paes comentou: delinquente sendo delinquente. Em resposta ao prefeito do Rio, Moro afirmou que delinquentes eram os seus amigos e que ele prendeu. Paes rebateu: vocês são iguais, o exemplo do que não deve ser feito no judiciário. Vocês contribuíram e destruíram a luta contra a corrupção, graças à ambição política de ambos. Você ainda conseguiu um emprego de ministro da Justiça e foi mais longe na política. Esse aí, ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro, que fez uso eleitoral das posições dele, e quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se a sua insignificância. Aqui você não cresce. Aqui você é lixo. É o sujo falando do mal lavado. Então é assim, o grande culpado pela libertação e devolução do dinheiro e das condenações que a Lava Jato conseguiu foram as ações de vaidade, as ações de querer aparecer na mídia, as ações de burlar a lei, a qual o juiz deveria respeitar. Então, se hoje não tem preso ou presos pelas operações da Lava Jato, se deve única e exclusivamente ao juiz traidor Sérgio Moro, hoje senador da República. Ele, imbuído da vaidade, foi ao estado de São Paulo tentar ser candidato a senador. Lá não encontrou espaço. Aí ele voltou ao Paraná e no Paraná ganhou espaço para se candidatar ao Senado, lugar que ocupa hoje graças a um acordo feito com o governo do presidente Lula. Fez um acordo e ficou tudo definido. Inclusive, existem gravações de vídeo mostrando o seu relacionamento com hoje o Dino, o ministro indicado por Lula. Então, foi o sujo falando do mal lavado. É assim que funcionam a ação dos políticos no nosso país. Depois de criticar os produtores de carnes brasileiras, a rede de supermercados, a francesa Carrefour, afirma que o bloqueio dos frigoríficos brasileiros está impactando suas vendas de carne. Gente, isto é uma resposta dos nossos produtores de carne ao senhor Alexandre Bombardier, quando afirmou lá na França que o Carrefour deixaria de comprar carne do Mercosul. Agora, os franceses, as instituições francesas, Carrefour, Atacadão e Sam's Clubes, não têm carne brasileira para seus clientes. Desde a última quinta-feira, não tem proteína brasileira para essa turma aí, Carrefour, Atacadão
e Sans Club. Lá na França, o diretor brasileiro afirmou e abriu a boca. Agora, para nossa alegria, os frigoríficos brasileiros Friboi, Minerva e Masterboy não estão vendendo aos franceses. Eu posso colocar aqui uma sugestão. Por que o Carrefour, o Atacadão e também o Sans Club, por que vocês não trazem carne da França para vender aos brasileiros? Fica fácil assim. Existe uma lógica, tá certo? Tem uma frase aqui no Brasil que se encaixa muito bem neste caso, nesta situação. A frase é essa: chupa que é de uva, chupé que é do V, senhor Alexandre, bon parté, ulala. Cerca de 154 mil servidores públicos da ativa do governo do Estado e 133 mil servidores aposentados e pensionistas vão receber o 13º salário integral no dia 6 de dezembro. O pagamento do benefício representa um aporte de 2,2 bilhões de reais na folha de pagamento. O pagamento do 13º salário acontece de maneira antecipada em uma única parcela pelo 6º ano consecutivo. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante a participação no 12º encontro do COSUD, o consórcio que reúne os estados do Sul e Sudeste. O governador também anunciou o adiantamento do salário de dezembro, que será pago no dia 20, antes do Natal. Somadas as folhas do 13º de dezembro, além da folha de novembro, no próximo dia 29, representarão injeção de cerca de 7 bilhões de reais na economia ao Estado em um intervalo de poucas semanas. Ratinho Júnior disse que esse compromisso com os servidores também garante uma movimentação importante para a economia do Estado neste final de ano. É um anúncio importante para ativos e inativos. São 7 bilhões de reais para fomentar o comércio e dar ao servidor a possibilidade de planejar férias e compras de Natal, disse o governador. Uma notícia que acredito merece uma reflexão. A Câmara Municipal de Curitiba, que tem como presidente Marcelo Facchinnello, vota com regime de urgência, urgentíssima, o aumento de salário para o funcionalismo público municipal. Detalhe: os vereadores, ao votarem o aumento de salários do funcionalismo, automaticamente também votam os seus salários. Então veja isso. O presidente Marcelo Facchinnello ganha quase R$ 9.500. Isso, logicamente, fora as mordomias, como motorista, etc, 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 etc. Nesta legislatura, que se encerra agora no dia 31 de dezembro, os vereadores de Curitiba sempre aprovaram os pedidos do prefeito Valdomiro Graca de Macedo, inclusive as monstruosas vantagens aos empresários do transporte coletivo. Então eu, Jory Schemberg, posso informar também que na nova legislatura o quadro não deve mudar. A maioria dos vereadores vão continuar dizendo amém aos pedidos do novo prefeito e vão continuar, logicamente, dando nomes de ruas e títulos de cidadão honorário e benemérito. Esta realidade, todos nós vamos continuar vendo. Só para lembrar. Bolsonaro, que governava para a gente rica, criou o PIX para os pobres não pagarem taxas para os bancos. Lula, que governa para os ricos, criou o Axem para os pobres pagarem e ainda chamou
de bugiganga. É desse jeito a coisa. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O Banco Central informou que não há risco para a estabilidade financeira do Brasil. A autarquia monetária divulgou o relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre de 2024. De acordo com o relatório, o sistema financeiro nacional permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas. Os testes de estresse de capital e de liquidez também demonstraram a robustez do sistema bancário. Além disso, o relatório indicou que o financiamento à economia real voltou a acelerar em linha com o crescimento da atividade econômica acima do esperado. A aceleração do crédito às famílias foi mais acentuada nas carteiras de financiamento de veículos e de crédito não consignado. Segundo o Banco Central, a retomada de crédito bancário às pessoas jurídicas foi puxada pelas grandes empresas de forma moderada em comparação ao financiamento via mercado de capitais. A Secretaria da Educação do Paraná informa que o período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2025 segue aberto até 29 de novembro. O processo é voltado para novos estudantes que desejam ingressar na rede estadual e também para aqueles que já fazem parte da rede, mas que ainda não confirmaram sua vaga. De acordo com a sede, mesmo os alunos que perderam o prazo inicial de rematrícula podem regularizar a situação dentro do período atual. O sistema permanece aberto e é possível confirmar a vaga ou até mesmo solicitar uma nova escola, se houver interesse. Nosso objetivo é assegurar que nenhum aluno fique sem acesso à educação no próximo ano, reforça a chefe do Departamento de Governança de Dados, Fernanda Evangelista. A Petrobras afirmou que a diretoria executiva propôs investimentos na companhia entre 2025 e 2029 de 111, bilhões de dólares, montante que representaria uma alta de cerca de 9% na comparação com o programa anterior. De acordo com um fato relevante, a afirmação foi feita em esclarecimentos de notícias ao mercado. A Petrobras ressaltou que os investimentos deliberados pela diretoria ainda precisam ser aprovados pelo Conselho de Administração da petroleira. A companhia destacou que a área de exploração e produção poderia receber a maior parte dos investimentos, estimados em cerca de 77 bilhões de dólares, segundo o que foi proposto pela diretoria. A área de exploração ficaria com 7,9 bilhões de dólares. Esse jornal retorna após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Uma tempestade de investigações sobre venda de sentenças e corrupção assolou, nesse segundo semestre, 6 tribunais estaduais
em 3 regiões do país, acendendo assim um alerta até em gabinetes do Superior Tribunal de Justiça. As apurações levaram ao afastamento de 16 desembargadores, 7 juízes, inclusive, com prisão e também a imposição de tornozeleira a 6 deles, e 4 servidores do STJ, 2 dos quais estão afastados. A Polícia Federal investiga suposta corrupção em processos milionários que envolvem desde disputa de terras até ação criminal de um narcotraficante internacional. As investigações se encontram em diferentes estágios. Em uma delas, já foi apresentada a denúncia ao Ministério Público, atingindo 2 juízes. Em outra, a Polícia Federal indiciou um desembargador e o jornal Estadão publicou todos os magistrados investigados. Eles negam envolvimento com estes ilícitos. Os 1.300 estudantes da Rede Estadual de Ensino do Paraná, selecionados para o programa Ganhando o Mundo 2025, participaram na última quinta-feira de uma das últimas etapas de preparação para a viagem de intercâmbio. O evento, que teve palestras orientativas e motivacionais, contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Somente nesta edição do programa, que é a maior da história do Paraná, o governo do estado vai investir, por meio da Secretaria Estadual de Educação, mais de 106 milhões de reais. O maior programa de intercâmbio do país, que dá oportunidade para que o jovem, muitas vezes de famílias humildes, conhecer um país diferente, estudar lá e também aprender uma nova língua. Isso tem mudado a vida de milhares de estudantes no Paraná, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Os primeiros embarques acontecem a partir do dia 2 de janeiro. Ao todo, 150 estudantes viajarão para a Irlanda, 150 para o Reino Unido, 200 para a Nova Zelândia, 200 para a Austrália e 500 para o Canadá. Outros 100 estudantes de escolas agrícolas do Paraná viajarão para os Estados Unidos. Trabalho merecendo elogios. A presidente nacional do PT, deputada Gleice Hoffmann, tomou uma posição firme contra a proposta de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e aos ilícitos cometidos nas eleições de 2022. Isso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela assinou e divulgou uma petição online pedindo o arquivamento do projeto de lei 2858 de 2022, que prevê a anistia. Isso aos golpistas, segundo ela. O Brasil esteve à beira de um abismo democrático, concorrendo e tendo sério risco de ter a sua jovem democracia brutalmente interrompida, destaca a petição da deputada Gleice Hoffmann. O documento, também lembra o recente atentado à bomba contra a sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília e os supostos planos chocantes que assistimos de assassinato ao presidente Lula, ao seu vice-presidente Geraldo Alckmin e também ao ministro Alexandre de Moraes. Ação importante da deputada Gleice Hoffmann. O espaço agora é reservado para a alegria do povo. Chegando o futebol com José Domingos. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Parece sina ou é sina mesmo? É sina mesmo o Clube Atlético Paranaense ceder resultados favoráveis aos seus adversários
nos momentos finais das partidas. Houve empates, houve derrotas do Atlético nos últimos minutos. Agora, o Atlético ganhava do Bahia lá em Salvador por 1-0. E quando se imaginava que o jogo terminaria com a vitória rubro-negra, num passo gigantesco para fugir definitivamente do fantasma do rebaixamento, eis que o Bahia, que pressionou o tempo todo, tanto é que tornou o Michael a grande figura do jogo, o Bahia pressionou novamente, a zaga do Atlético rebateu mal. O Gamarra, que fez uma excelente partida, o zagueiro foi sensacional, ele teve a infelicidade de rebater exatamente no pé de um atacante do Bahia. Este passou num cruzamento forte pelo chão e o outro desviou, o Biel desviou para a rede. 1-1 aos minutos derradeiros, já no tempo de prorrogação. E o jogo terminou em 1-1. Consequência, o Atlético perdeu preciosos pontos. E o Bahia também perdeu preciosos pontos. Porque o Bahia luta por uma posição que poderá levá-lo a Libertadores da América. E o Atlético Paranaense luta para fugir definitivamente do fantasma do rebaixamento. O empate não foi de todo mal, nem para este, nem para aquele. Mas, evidentemente, que houve frustração tanto de baianos como de atleticanos. O Atlético Paranaense agora vai receber no domingo, só no domingo, tem a semana toda para se preparar, para se organizar, vai receber o Fluminense. O Fluminense que está ali grudado com o Atlético Paranaense na classificação. É um jogo importante para o Fluminense, importante para o Atlético. Deve ser um jogo de emoções fortes. Mas, felizmente, para nós do futebol paranaense, o Atlético está muito próximo de permanecer na elite do futebol brasileiro. Hoje é dia de decisão. Sim, decisão. Palmeiras e Botafogo jogam em São Paulo. O Palmeiras é o líder. Critérios de regulamento, o Palmeiras é o líder. O Botafogo é o vice-líder. Tem o mesmo número de pontos. Só que o Botafogo já esteve bem adiante do Palmeiras, foi cedendo espaços, perdendo pontos preciosos e agora, nestas últimas rodadas, está emparelhado com o Palmeiras. O jogo é em São Paulo. O Palmeiras, em reta de chegada, sempre é perigoso. Será que o Botafogo novamente vai morrer na praia? Logo mais, daqui a pouco, saberemos isto. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. O Serviço de Saúde do Reino Unido lançou uma pílula de dose única que promete ajudar quem quer parar de fumar. Basta tomar uma vez por dia o comprimido chamado de vareniclina. A Organização Mundial de Saúde relaciona dezenas de doenças ao ato de fumar, como diabetes, problemas cardíacos e gastrointestinais. Só no Reino Unido, mais de 400 mil pessoas são hospitalizadas por ano em decorrência de problemas de saúde causados pelo fumo. A ideia é que a pílula única ajude essas pessoas que sozinhas têm dificuldades de superar esta dependência. Para a presidente executiva do Reino Unido, Amanda Pritchard, a medicação é chamada de divisor de águas. Nosso Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná para todos sem exceção.